Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o nosso próximo capítulo. Livro esse que estou aprendendo bastante. Cada vez que leio, aprendo um pouco mais. Confesso que estou refletindo bastante sobre tudo que está ensinando aqui. O que ele passa de sua vida é uma mensagem bastante impactante. Então vamos continuar. Neste capítulo vemos um ponto de inflexão decisivo na história da WhatsApp. Até aquele momento tínhamos experimentado um crescimento meteórico, mas a partir do quarto ano, em 1999, eu me perdi. Aos 27 anos, com uma autoconfiança enorme, devido aos resultados colecionados, cometi um erro muito comum: a acomodação e a arrogância. Uma combinação explosiva que poderia ter custado muito caro para minha biografia. O ponto de inflexão ocorreu justamente naquela noite em que vi a Luciana grávida de 7 meses sentada na cama com um monte de papéis espalhados à sua volta e preocupada. O encontro com o visitante inusitado, o gafanhoto, o ritual intuitivo que fiz, o olhar da Luciana segurando meu braço seguido de uma madrugada inteira de planejamento. O dia seguinte dessa sequência de fatos foi a virada avassaladora de um fracasso retumbante para uma prosperidade multiplicada. O que ficou de aprendizado para mim dessa experiência difícil, mas vitoriosa no final, é que quando acertamos, as pessoas que estão ao nosso lado são beneficiadas com a vitória. Por outro lado, quando cometemos erros sérios em nosso caminho, os que estão ao nosso lado também pagarão o preço. Foi a primeira e única vez em 23 anos que vivi essa situação. Hoje sinto-me mais preparado para medir melhor as decisões que tomo e suas consequências. Outro aprendizado é que, para executar o plano de virada que eu e Luciana projetamos naquela noite, eu precisaria de muita coragem e humildade. Precisaria, além de tomar medidas duras, assumir os meus erros para minha equipe, reconhecer o meu desvio e recuar em decisões tomadas, desapegar-me de bens e status, bem como passar por tudo isso feliz e consciente de que estava dando 10 passos para trás a fim de avançar milhares de passos a curto prazo. Aqui vale fazer uma ressalva bastante importante, que é onde ele diz desapegar-me de bens e status. A palavra de Deus, ela diz aqui em Salmo capítulo 49, a partir do versículo 6 até o 8, que diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou dá a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. O que vemos aqui nessa passagem é que ele desapegou-se de seus bens e de seus status, reconheceu os erros que cometeu e voltou para a sua essência, para o princípio de onde tudo partiu, para ele conseguir chegar onde chegou e obter o sucesso que obteve. Então nós vemos nisso daqui que as pessoas normalmente elas se perdem quando ela permite que os bens ou os status que elas se encontram tomem conta de suas vidas, ou seja, passa a ser administradas ou conduzida por seus bens, pelos seus status. E é exatamente o que Jesus Cristo diz para o mancebo de qualidade, para o jovem rico, para o príncipe, quando chegam a ele e diz: Senhor, o que fazemos para herdar o reino dos céus, ou para entrar no reino dos céus? Então ele pergunta se eles sabem os mandamentos, eles respondem que sim, mas ainda ele diz: o que me falta ainda? Porque ele não se sentia inteiro, faltava dentro dele alguma coisa, ele se sentia vazio, e mesmo tendo cumprido todos os mandamentos segundo a sua declaração, então Jesus olha para ele cheio de compaixão e diz: se tu queres, pois, ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem, segue-me. O que Jesus está dizendo nesta palavra? Exatamente o que está escrito aqui no Salmo 49, a partir do versículo 6. Você se perdeu nas suas riquezas,
e nos seus bens e pelos status que você possui. Quando você se permitir se reconectar com a sua alma e com a sua essência e de fato desprezar todas essas coisas, se desapegar disso, então você vai se reencontrar, vai se reconectar com você de novo e vai voltar a ser feliz. Então você poderá ver o reino dos céus, bem como também entrar nele. Continuando, se eu não tivesse feito tudo isso, talvez eu não tivesse aqui escrevendo este livro e não tivesse vivido muitas outras coisas que experimentei nos últimos anos. Em vez de ter pisado no gafanhoto, ele iria embora e traria com ele uma nuvem de gafanhotos que destruiriam a minha lavoura. Eis aqui a questão: quando você não tem coragem para fazer o que deve ser feito e não tem também humildade e te falta a coragem e você não tem uma pessoa que te apoie, você estar só, dificilmente você vai conseguir superar os seus desafios, vencer as suas barreiras e alcançar o que você tanto almeja. Por isso as escrituras também diz: 2 é melhor do que 1, porque se um cair o outro levanta, mas ai daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante, você terá que levantar sozinho. Então, continuando, costumo dizer que o mundo dos negócios é um constante processo seletivo, um processo darwiniano de seleção natural. A cada etapa você pode avançar 10 casas ou retornar ao começo. Como não existem fórmulas prontas, os erros serão inevitáveis e sua capacidade de se levantar será testada em todo momento. Em 2005, depois de completarmos nossos primeiros 10 anos de existência e a marca das 100 primeiras escolas da rede, realizamos 3 projetos estruturais muito importantes. Implantamos um software ERP, ou seja, um software de gestão integrada que conecta todos os processos da empresa de modo a possibilitar uma visão de todos os dados da companhia, que integraria todas as informações da rede em tempo real. Fizemos um grande investimento na produção de um novo conteúdo para o nosso material didático, que seria composto por 54 episódios de uma série cinematográfica, o que representava na ocasião uma grande inovação no setor. Construímos de nossa sede em Curitiba, pensada e dimensionada para nossa operação e com potencial de escalarmos nossa expansão para até 1000 escolas. Tudo corria muito bem. 2005 prometia ser um ano marcante, de muito crescimento em nosso projeto. De fato, cresci muito nesse ano e ampliei de forma significativa a minha visão estratégica. Estava muito confortável com meu time de executivos, que dava conta do recado e respondia muito bem à minha liderança. Numa dessas reflexões estratégicas, concluí aqueles primeiros 10 anos de WhatsApp tinham sido muito vitoriosos, mas eu estava diante de um novo ponto de inflexão, no qual vários projetos simultâneos nos catapultariam a um novo patamar. 2005 foi o ano em que comecei a estudar um pouco mais o mercado financeiro e sobre como funcionava a geração de valor das companhias listadas no Ibovespa. Sabia que tinha em mãos um negócio com muito potencial de crescimento. Sem escolas espalhadas pelo Brasil, era apenas o começo. No entanto, uma coisa ficou martelando em minha cabeça: como posso maximizar o valor de nossa empresa? Naquele momento eu começava a me distanciar da realização que sempre tinha ao distribuir dividendos. Eu começava a pensar no equity, ou seja, no valor de mercado da empresa, influenciado por minhas pesquisas e investimentos no mercado financeiro.
além do óbvio que era vender mais, expandir mais e ser mais eficiente ao aumentar nossa margem. Cheguei à conclusão de que eu precisava provar ao mercado que a WhatsApp tinha um valor que não dependente de minha atuação direta, que não era dependente de minha atuação direta. Ou seja, que a WhatsApp não era o show de um homem só. Como fundador, idealizador e gestor, trabalhando 15 horas diárias por aqueles 10 anos, concluí que eu precisava passar de fase e aprender a gerir a companhia com um outro formato. Um formato onde necessariamente eu não estivesse mais presente na rotina executiva e operacional do negócio. Um grande desafio, pois era possível enxergar a minha impressão digital e a da Luciana por todos os lados. Éramos muito atuantes e percebemos que para qualquer decisão nada era feito sem o nosso aval, aprovação e até a nossa participação direta. Não poderia ter sido diferente, já que aqueles 10 primeiros anos abrimos uma nova escola a cada 36 dias, em média. Mas aquela era a hora de institucionalizar a WhatsApp e de personalizá-la. A implantação do ERP e a formação de todos os processos estavam correndo em boa hora e me auxiliaram na tarefa de me distanciar. Para executar esse projeto, entendemos que morar em outro país seria a mensagem ideal para nosso time. E passaria a comandar diretamente o dia a dia da companhia. Para nós, isso não seria nenhum sacrifício, já que Luciana sempre demonstrou gostar de novas aventuras, inclusive quando decidimos morar na Venezuela. Mas, para onde iríamos agora? O lugar escolhido para nossa viagem não poderia ser mais eloquente. Fomos morar em Sydney, Austrália, um dos países mais distantes do Brasil. Ou seja, quando alguém perguntasse onde vocês moram ou onde vocês vão morar, eu responderia, pertinho, na Austrália. Lá passaríamos a estar a 13 horas de diferença em relação ao Brasil, com cada integrante da família tendo direito a uma mala. Partimos todos para Sydney. Éramos eu, 33 anos, Luciana, 30, Breno, 5, Bernardo, 3 e a Genilda, uma assistente que já trabalhava com Luciana há 2 anos. Nossa viagem para a Austrália tinha 3 objetivos muito claros para os próximos 12 meses. Implementar uma gestão à distância na WhatsApp. Como já mencionei, uma empresa que é dependente de seu fundador está em sérios apuros em qualquer processo de abertura de capital ou de diligências para a entrada de uma instituição financeira no capital da WhatsApp. Rapidamente se detectaria o risco de uma empresa que não tem uma cultura suficientemente forte e que perderia performance sem a presença de seu fundador. Implantar um novo modelo de gestão à distância poderia representar centenas de milhões em valor a mais ou a menos. Aprender inglês. 2. Até aquele momento eu não sabia mesmo falar inglês. Quando desenvolvi o produto, trabalhei na concepção mercadológica baseado em minha experiência de campo vendendo milhares de cursos de inglês por ano. A minha visão de mercado e de ter conseguido formatar o modelo de negócios não me exigiriam que eu fosse professor de inglês, mas, por outro lado, para manter sempre nossa metodologia de ponta, sempre privilegiei o orçamento de P&D, pesquisa e desenvolvimento, a fim de estarmos sempre muito à frente do mercado. Porém, cheguei à conclusão de que eu deveria investir tempo e esforço em me tornar fluente em inglês. Afinal, para todos os planos que eu tinha para o futuro, e olha que Orlando City nem passava pela minha cabeça, dominar o idioma seria fundamental. Dito isto, eu vou parar aqui, que já está
Já passou bastante tempo e continuamos aí no próximo capítulo com novas reflexões. Um grande abraço para você, faça um excelente dia e que isso possa te trazer grandes insights para a prosperidade da sua vida. Até o próximo capítulo.